paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos. Louvado seja Deus. Olá, tudo bem com vocês? Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Eis-me aqui mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e poderosa palavra de Deus. Louvado seja Deus. Uma palavra fiel, verdadeira e digna de toda aceitação. Esta é a palavra de Deus, uma palavra que perdoa, que salva, que liberta, que cura, que transforma, louvado seja Deus, o mais vil pecador, viu? Bendito seja o nome do Senhor. E como hoje é o dia das crianças, louvado seja Deus. Olá, criançadas, louvado seja Deus. Feliz Dia das Crianças para todos vocês. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para todos sempre. Louvado seja Deus. Como hoje é Dia das Crianças, eu trago uma palavra maravilhosa para os pais. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Que se encontra em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para todos sempre. Diz assim a palavra de Deus: ensina a criança no caminho em que deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará dele. Aleluia, glória ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sempre tem uma palavra para nós, para o seu povo. Louvado seja Deus. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua religião, não importa a sua denominação, não importa a sua posição social, louvado seja Deus. O importante é que você vai ouvir a palavra de Deus neste momento, viu? Louvado seja Deus. Eu não vou falar aqui de religião, louvado seja Deus, nem de bem nem de mal, porque não me traz lucro algum falar de religião, de igreja nenhuma. Louvado seja Deus. Eu estou aqui para trazer para vocês a palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, se você é realmente de Deus, como você testifica que é, então ouça a palavra de Deus neste momento. Glória a Jesus. Quem escreveu o livro de Provérbios foi um homem muito sábio chamado Salomão. Louvado seja Deus. A palavra Salomão já é sinônimo de sabedoria, né? Louvado seja Deus. Então, o Senhor Deus deu sabedoria a este homem chamado Salomão, e com a sabedoria que Deus lhe deu, ele escreveu 105 cânticos e mais de 3.000 provérbios. E um dos provérbios dele é este aqui, viu? Provérbios 22, versículo 6. Que na linguagem de hoje é assim: instrua a criança a formar bons hábitos, enquanto ainda é pequeno. Assim, ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. Louvado seja Deus. Eu li o versículo 6 na linguagem de hoje. Louvado seja o nome de Jesus. Então você veja bem, bendito seja o nome de Jesus. O versículo sagrado, ele começa com a seguinte palavra: ensina. Louvado seja Deus. Ensina. Bendito seja o nome de Jesus. A palavra ensinar quer dizer instruir, doutrinar. Louvado seja Deus. Só que ensinar é uma coisa que nem todos gostam. Louvado seja Deus. Ensinar exige amor, ensinar exige paciência, ensinar exige dedicação, ensinar exige esforço e ensinar exige também tempo. Louvado seja Deus. E como eu disse, não é todo mundo que gosta de ensinar. Louvado seja Deus. Nem todos têm paciência para ensinar. Louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo para todos sempre. Mas examinando a palavra de Deus, louvado seja Deus, que é as Escrituras Sagradas,
Eu aprendi que Jesus ensinava mais a palavra de Deus do que pregava. Louvado seja Deus. Para você ter uma ideia, existe na Bíblia Sagrada a palavra pregar, louvado seja Deus, 143 vezes. Enquanto a palavra ensinar existe 217 vezes. Qual é o mais importante? Ensinar, louvado seja Deus. E a Bíblia Sagrada até diz que Jesus andava por toda parte ensinando, louvado seja. Jesus se preocupava muito em ensinar a palavra de Deus para o povo, porque a Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Então ele se dedicava mais em ensinar do que em pregar. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Então, como eu li o versículo 6 do capítulo 22, diz: ensina a criança, louvado seja Deus, no caminho em que deve andar, louvado seja Deus. Observe que o versículo sagrado não diz: leve os seus filhos para a igreja, que devemos levar os nossos filhos para a igreja, louvado seja Deus. Observe que a palavra de Deus não diz: ensine as crianças a cantar. Devemos ensinar as crianças a cantar para Jesus, é claro. O versículo também não diz: obrigue eles a lerem a Bíblia. Não diz isso. Também não diz: forcem eles a dar a paz do Senhor. Não, também não diz isso. Mas diz: ensina a criança. Louvado seja Deus. Tem tradução que diz: ensina o menino. Louvado seja Deus. Outra tradução diz: ensina o teu filho. Mas eu fico mais com essa tradução aqui: ensina a criança. Porque ensina o menino ou ensina o teu filho era só se você tivesse filhos no sexo masculino, né? E quem tem filhas. Louvado seja Deus. Então, essa tradução aqui é melhor. Ensina a criança, não importa se é um menino ou se é uma menina. Ensina a criança. Agora, ensina o quê? Louvado seja Deus. Ensina no caminho em que deve andar. Observe que é um dever, tanto para os pais, andar nos caminhos de Deus, como para os filhos. Está vendo? Ó? Ensina a criança no caminho em que deve. É um dever. É um dever meu, como pai, ensinar os meus filhos no caminho que eles devem andar. Mas também, louvado seja Deus, é um dever dos meus filhos andar nos caminhos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. O problema é que muitas pessoas, muitos pais, eles obrigam seus filhos a irem à igreja. Os filhos vão de mau gosto, de má vontade, vão com a cara emburrada. Louvado seja Deus. Lá não tem gosto, não tem vontade para orar, para cantar, porque foram obrigados. Deus não quer nada obrigado. Louvado seja Deus. Muitos pais obrigam os filhos a lerem a Bíblia, louvado seja Deus, a ensaiarem para cantar, louvado seja Deus. E às vezes eles fazem isso de mau gosto. Glória a Jesus. Às vezes, o melhor ensinamento nosso como pai, louvado seja Deus, é pelo testemunho. Louvado seja Deus. É pelo testemunho. Às vezes, nosso testemunho dentro do nosso lar fala melhor, fala mais alto do que as nossas palavras. Louvado seja Deus. É verdade isso que eu estou falando. Louvado seja Deus. Se você obriga aos seus filhos a irem à igreja, se você obriga os seus filhos a cantarem, se você obriga seus filhos a orarem, a ler a Bíblia, louvado seja Deus, e vocês pais não dão um bom testemunho dentro da sua casa, é o marido discutindo com a esposa, é o marido brigando com a esposa brigando com o marido, discutindo, louvado seja Deus. Tem casa de cristão que, louvado seja Deus, parece que as panelas voam lá na casa deles, as vassouras, louvado seja Deus, e os filhos verem isso. E eles vão se criando naquela atmosfera negativa. É um mau exemplo dos pais, como cristãos, para os filhos. Louvado seja Deus. Então, é como eu já disse, às vezes o melhor ensinamento, louvado seja Deus, é pelo testemunho. Glória a Jesus. Então o versículo sagrado diz: ensina a criança no caminho em que deve andar.
Louvado seja Deus. No caminho em que deve andar. Esse caminho aqui, louvado seja Deus, não é você ensinar a sua criança, seus filhos, o caminho da escola, o caminho da venda, da barraca para ir comprar alguma coisa. Louvado seja Deus. Ensinar o caminho da igreja. Não é simplesmente isso. A palavra andar aqui, ensina a criança o caminho que deve andar. A palavra andar aqui, ela quer dizer viver. Louvado seja Deus. A palavra andar aqui quer dizer passar de um lugar para outro. Louvado seja Deus. Então, você que é pai, você que é mãe, que são cristãos, é um dever de vocês ensinar seus filhos, louvado seja Deus, a viverem nos caminhos de Deus, a viverem de acordo com a palavra de Deus. Mas para isso vocês precisam viver também. Em primeiro lugar, vocês. Louvado seja Deus. Vocês precisam ensinar a criança, louvado seja Deus, já que a palavra andar significa passar de um lugar para o outro, vocês precisam ensinar a criança a passar, louvado seja Deus, a sair. A pessoa passar de um lugar para o outro tem que sair. Então você precisa ensinar as crianças, os seus filhos, a sair do caminho das trevas e ir para o caminho da luz. A sair dos caminhos da perdição para ir para o caminho da salvação. A sair do caminho da mentira para falarem a verdade. Louvado seja Deus. A saírem das coisas negativas para irem para as coisas positivas. Bendito seja o nome de Jesus. Então, o versículo sagrado diz, louvado seja Deus, como eu já disse, ensina a criança o caminho que deve andar. Louvado seja Deus. Por exemplo, quando uma criança está engateando, seus pais não colocam a criança para aprender a andar em um lugar, por exemplo, cheio de pedras, nem cheio de buracos, e muito menos em lugar onde tem urtigas e nem onde tem espinhos. Esses lugares, eles irão fazer mal a eles. Louvado seja Deus. Se vocês pais cristãos vivem discutindo dentro das suas casas, mulher com marido com a mulher, louvado seja Deus, vocês estão ensinando aos filhos de vocês, louvado seja Deus, a andarem num caminho que vai fazer mal a eles. Louvado seja Deus. Vocês estão dando um exemplo, vocês estão servindo de espelhos para eles andarem no caminho que vocês estão andando. Louvado seja Deus. E esse caminho de discussão, de briga, louvado seja Deus, esse mau exemplo vai prejudicar a eles. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. É claro que quando seu filho está engatinhando, começando a aprender a andar, é claro que você vai colocar ele, louvado seja Deus, num lugar bom, vai colocar dentro de casa, né? Louvado seja Deus. Principalmente vai limpar aquele lugar para ele andar, para ele não cair, não se machucar. Vai tirar alguma coisa da frente deles, do caminho deles, para eles não se prejudicarem. Louvado seja Deus. Do mesmo jeito é no sentido espiritual. Vocês precisam tirar da vida de vocês, louvado seja Deus, essas desunião, essas brigas, essas contendas, essas discórdias, louvado seja Deus. Vocês precisam tirar essas coisas do caminho dele que eles estão vivendo, crescendo, louvado seja Deus. Porque eles vão gravar isso na mente deles, louvado seja Deus. E quando eles crescerem, casarem, que procederem da mesma maneira que vocês, e vocês forem reclamar, vocês não têm direito. Porque eles vão lançar em rosto o que eles viram vocês fazerem. Eles vão lançar em rosto, louvado seja Deus, a maneira como vocês agiram quando eles eram pequenos. Louvado seja Deus. Por exemplo, um pai que fuma, louvado seja Deus, ele está dando um mau exemplo para seus filhos. Uma mãe que fuma, que bebe, louvado seja Deus, está dando um mau exemplo para os seus filhos, louvado seja Deus. Por quê? Porque seus filhos estão aprendendo com os atos de vocês. Quando eles crescerem e forem fazer a mesma coisa que vocês fazem, quando vocês quiserem reclamar, vocês vão passar vergonha. Porque eles vão dizer, o senhor não faz também? A senhora não faz também? A senhora não fazia desde que eu era pequeno, desde que eu era pequena? E como quer me repreender? E como quer dizer que eu não devo fazer isso?
Então vocês vão passar vergonha. Louvado seja Deus. Principalmente se for na presença de alguém. E por que no sentido espiritual os pais não fazem o mesmo? Porque não ensinam a criança a viver nos caminhos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Observe o que diz o versículo ainda. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Ensina, vou repetir, viu? Me permita repetir o versículo. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Muitos pais, eles não se importam em criar seus filhos, louvado seja Deus, eles não se importam de criar seus filhos e a amarem e a respeitar o seu Deus. Eles não se importam com isso. Aí quando os filhos ficam adolescentes e vão para o mundo, sabe o que é que eles dizem? Aí eles dizem, eu criei no Evangelho. Louvado seja Deus. Eu criei na igreja. Muitos pais dizem, louvado seja Deus. E muitos pais até dizem, é porque essa fase de adolescente é muito difícil, louvado seja Deus. Mas veja bem, louvado seja Deus. Já outros pais dizem, eu botei eles nas mãos de Deus. Entreguei eles nas mãos de Deus. Nada disso. Louvado seja Deus. Não venha com essa não, viu? O versículo sagrado diz, ensina a criança. Louvado seja Deus. O Espírito Santo está mandando os pais ensinarem a seus filhos o caminho que devem andar. Então, o dever dos pais, a responsabilidade é dos pais e não de Deus. Louvado seja Deus. Não tem esse negócio de, eu entreguei nas mãos de Deus, seja o que Deus quiser, eu criei na igreja, eu criei no Evangelho. Numa deles saíram da igreja. O versículo sagrado não está mandando ensinar a criança o caminho da igreja, não. Não está mandando ensinar a criança, louvado seja Deus, a religião. Não está ensinando outra coisa. Está mandando ensinar a criança no caminho que deve andar. Louvado seja Deus. Se você ensinar a sua criança, os seus filhos, no caminho da palavra de Deus, em primeiro lugar, agirem da mesma maneira, louvado seja Deus, você vai ver que é totalmente diferente, viu? Quantos, louvado seja Deus, obreiros, quantos diáconos, evangelistas, pastores, missionárias, louvado seja Deus, que não criaram, não ensinaram a seus filhos, louvado seja Deus, o caminho em que devem andar, e hoje seus filhos estão desviados. Louvado seja o nome de Jesus. Estão dando trabalhos para eles. Louvado seja Deus. E não venha com essa, né? Eles são filhos da promessa. Não venha com essa, não. Louvado seja Deus. Não venha com essa, não. Louvado seja Deus. Não venha com essa, não. Quem é filho da promessa não morre enquanto não. Não venha com essa, não, viu? Louvado seja Deus. Muitas pessoas foram com essa conversa e seus filhos morreram desviados. Morreram na bebida, morreram nas drogas, na prostituição. E cadê? Não venha com essa, não. Louvado seja Deus. Então o versículo sagrado diz, louvado seja Deus. Ensina a criança o caminho que deve andar. Louvado seja Deus. E é uma conjunção. Juntando o que foi falado em cima com o que vai ser falado embaixo agora. E até quando envelhecer, tá vendo? A vontade de Deus é que nós tenhamos vida longa aqui na terra, tanto nós como os nossos filhos. Louvado seja Deus. Então, se ensinar aos filhos o caminho que deve andar, louvado seja Deus, não na adolescência, eles não vão se desviar, eles não vão se desviarem do caminho de Deus quando estiverem adultos, e não tampouco vão se desviar quando estiverem velhos. Nada disso. Olha aí o que diz o versículo. E até, essa palavra até é o máximo. Louvado seja Deus.
Porque quem está velho já está na máxima idade, né? Já passou pela fase de criança, de adolescente, de jovem, de primeira idade, segunda idade, né? Terceira idade, já está na velhice. É o máximo já. E até quando envelhecer, o versículo sagrado diz, não se desviará dele. Dele de quê? Não se desviará do caminho que os pais ensinaram. Louvado seja o nome de Jesus, o Rei da Glória. Então não venha, louvado seja Deus, botar, não venha transferir a sua responsabilidade de criar seus filhos, não venha transferir para Deus, não. Ele deu os seus filhos para você, é para você criá-los. É para você, louvado seja Deus, doutriná-los. Mas muitos pais agora estão devolvendo seus filhos para Deus, estão transferindo as suas responsabilidades para Deus. Não, Senhor. A responsabilidade é nossa. Louvado seja Deus. A responsabilidade é nossa. Veja o que diz Efésios, capítulo 6, versículo 4, a parte B. Diz assim, ó. Criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Está vendo? O que o apóstolo Paulo diz, usado pelo Espírito Santo? Louvado seja Deus. A igreja de Efésios. Pronto, então está dizendo, o Espírito Santo está dizendo para você que é da igreja Senhor dos Exércitos, para você que é da igreja Assembleia de Deus, congregacional, universal, batista, adventista, e daí por diante. A palavra está dizendo, criai-os. É o dever dos pais criai-os. Criai-os na doutrina e na administração do Senhor. E não transferir para Deus criar. Não é dever de Deus, é dever nosso. Louvado seja Deus. Ainda no livro de Provérbios, palavra do sábio Salomão, usado pelo Espírito Santo, é claro, capítulo 23, versículo 13 diz, não deixe de corrigir a criança. O castigo com a vara não prejudica a criança. Está vendo o que o Espírito Santo diz para mim, para você, para nós que somos pais? Louvado seja Deus. Não devemos deixar de corrigir a criança. Louvado seja Deus. A criança errou, o dever dos pais é corrigi-lo. Porque se não corrigir, o pai que não corrige seus filhos, ele não ama seus filhos. A Bíblia Sagrada diz. Qual o pai, louvado seja Deus, que ama seus filhos, que não corrige? Então, se você que é pai, que é mãe, se você fica passando a mão por cima dos seus filhos, louvado seja Deus, tolerando as coisas erradas que eles fazem, é porque você não ama seus filhos. Louvado seja Deus. Não deixe de corrigir a criança. Não deixe de corrigir a criança. O castigo com a vara não prejudica a criança. O castigo com a vara. A vara aqui não é você pegar, eu pegar um pedaço de pau, um galho, e corrigir a criança com um galho. Não. O que é a vara? A vara é uma coisa dura. Louvado seja Deus. Então o versículo está dizendo que eu e você, nós, pais, devemos corrigir a criança duramente. Se eles erraram, se eles fizeram coisas que não eram para fazer, tem que corrigir. E corrigir naquele momento que eles fizeram aquilo. Se deixar para depois, você não vai corrigir. E eles vão ver que vocês não corrigiram eles vão fazer novamente. Eles vão fazer novamente. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Louvado seja Deus. Eu tenho 3 filhos, louvado seja Deus. Um homem e 2 mulheres. E meu filho Sansão, quando era pequeno, louvado seja Deus, criança, no dia do aniversário dele, eu não estou lembrado o que foi que ele fez, porque ele agora está agora com 28 anos, louvado seja Deus. Mas, quando ele era criança, ele fez algo que, em casa mesmo, que não deveria fazer, não sei se foi, bateu nas irmãs dele, não sei o que foi, louvado seja Deus. Mas ele fez algo que não deveria fazer e eu corrigi no mesmo momento. Louvado seja Deus. E era o dia do aniversário dele. Eu corrigi no mesmo momento.
E alguém disse para mim, mas bateu na criança hoje, louvado seja Deus. Ele está aniversariando hoje. Eu disse, eu dei o primeiro presente, o segundo eu dou mais tarde. Corrigi. Louvado seja Deus. Olha o que diz o versículo sagrado. O castigo com a vara não prejudica a criança. Não prejudicou ele, porque eu corrigi ele no dia do aniversário dele. Louvado seja Deus. Ele hoje tem 28 anos, louvado seja Deus. É um homem bem-sucedido, terminou todos os estudos, louvado seja Deus, fez o Enem, passou no Enem, louvado seja Deus, fez um curso de 2 anos, passou no curso, é bem-sucedido, hoje tem a profissão dele, hoje tem a casa dele, hoje tem o carro dele, louvado seja Deus, tem a esposa dele, tem filho, louvado seja Deus. Não prejudicou ele, não. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. O versículo 14 de Provérbios, eu li Provérbios 23, 13, o versículo 14 diz assim, castigue-a com a vara, e você a livrará da morte. Louvado seja Deus. Novamente o versículo diz que é para mim, para você, para nós que somos pais, castigar com vara, castigar duramente. Louvado seja Deus. Não é ficar passando a mão por cima do erro, alisando, não, e deixando para depois, não. Castiga com vara e você a livrará da morte. Ou seja, você livrará do pior. Tem coisa pior do que a morte? E você livrará do pior. Louvado seja o nome de Jesus. O versículo sagrado, ainda em Provérbios, capítulo 29, versículo 17, diz assim, castigue os seus filhos quando for necessário, e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Novamente o Espírito Santo diz para nós, pais, que devemos castigar os nossos filhos. Agora só devemos castigar quando for necessário. Louvado seja Deus. Não é viver batendo neles direto. Louvado seja Deus. É castigar, é corrigir eles quando for necessário. Toda vez que for necessário, toda vez corrigir. Se for 2, 3 vezes, 4 ou mais ao dia, toda vez corrigir. Está sendo necessário a correção. Louvado seja Deus. Castigue seus filhos quando for necessário, e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Muitos filhos de pais cristãos estão sendo para eles motivo de vergonha, ao invés de orgulho. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz que um presbítero, por exemplo, louvado seja Deus, ele tem que governar bem a sua casa. Ele tem que governar bem, porque se ele não governar bem a sua casa, se ele não governar direito, ele não vai saber administrar, governar a igreja de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu li sobre uma história, louvado seja Deus, de uma criança, louvado seja Deus, que aquela criança começou, louvado seja Deus, ia para a escola, trazia algo dos seus colegas dentro da bolsa, um brinquedo, outra coisa, outro objeto escolar, e os pais viram e não brigaram. Não perguntaram aonde ele arrumou, quem deu, quem não deu, não. E aquela criança foi crescendo e se acostumando. Foi trazendo mais coisas para casa, louvado seja Deus. E quando ficou adolescentezinho, começou a roubar pequenas coisas, louvado seja Deus, dos vizinhos, começou, na adolescência, começou a roubar negócio num supermercado, numa farmácia, numa loja. Ficou adulto, louvado seja Deus, e crescendo a pegar coisa dos outros e trazer para casa. E os pais nunca castigaram ele, nunca perguntaram, louvado seja Deus. Porque você que é pai, você que é mãe, louvado seja Deus, você manda seus filhos para o colégio, vocês sabem o que eles estão levando. Louvado seja Deus. Me desculpe dizer isso, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Louvado seja Deus. Vocês sabem o que eles estão levando. Então o dever de vocês é olharem o que eles estão levando para a escola, para o colégio, e quando eles chegarem, vocês dão uma geral na bolsa deles, louvado seja Deus, para verem se eles trouxeram
algo mais além do que eles levaram. E se trouxeram, perguntar a ele. Quem deu, onde ele pegou, louvado seja Deus. E, se for possível, procurar até saber da direção da escola. Quando for levar eles na escola, perguntar ao professor, à professora, à diretora, louvado seja Deus, quem deu aquilo para seus filhos, para que eles não se acostumem naquilo ali e venham trazer vergonha para vocês. Então, aquela criança cresceu pegando uma coisa, pegando outra, indo para casa. Quando ficou adulto, passou a roubar lojas, passou a roubar. Então, foi pego pela polícia. Foi preso, louvado seja Deus. Quando ele estava lá na cadeia, por trás das grades, os pais foram visitar. Louvado seja Deus. E lá foram conversar com seus filhos por trás das grades. Mas, meu filho, por que você fez isso? Por que você veio parar aqui? Não era para você ter feito isso e tal. Sabe qual foi a resposta do filho? A culpa de eu estar aqui, pai, preso por trás das grades, a culpa é de vocês. E os pais olharam para eles, não entendemos. Como que a culpa é nossa? Foi você que fez a coisa errada. Foi você que roubou. O filho respondeu, desde quando eu era criança, eu começava a tirar as coisas dos meus colegas de escola, começava a tirar as coisas dos vizinhos, louvado seja Deus, e trazendo para casa. E vocês nunca me reclamaram, nunca me repreenderam, nunca me castigaram, vocês nunca me corrigiram. Eu fui se acostumando, onde eu vim parar. Mas a culpa é de vocês. Se vocês tivessem me corrigido, eu não estaria aqui. E a lágrima desceram na face dos pais. Está vendo? Ao invés de o filho dar orgulho para eles, deram vergonha. E eles passaram vergonha também na delegacia, graças a Deus, com essa repreensão do filho. E nós vamos prestar conta a Deus sobre a criação de nossos filhos, viu? Louvado seja Deus. Pense nisso enquanto é tempo. Louvado seja o nome de Jesus. Pense nisso. Louvado seja Deus. Já tem pais que são cristãos, levam seus filhos para a igreja, louvado seja Deus, não estão criando no caminho que devem andar, simplesmente se levam para a igreja. E lá na igreja as crianças pintam e bordam. Louvado seja Deus. Pinta e borda. Mexe nas cadeiras da igreja, mexe na bateria, mexe no violão, mexe na guitarra. Louvado seja Deus. Derruba isso, derruba aquilo. Se for possível, corre por cima do altar. Louvado seja Deus. E os pais ficam passando a mão. Louvado seja Deus. Passando a mão. Isso é um grande erro, viu? Louvado seja o nome de Jesus. Isso é um grande erro. Você vai prestar conta a Deus. Você que é pai, você que é mãe, que não está criando seus filhos no caminho que deve andar. Fora a vergonha, a decepção, o prejuízo que você vai passar aqui na terra. Depois terá que responder a Deus e aí será tarde demais. Louvado seja Deus. Tem pais que eu não bato no meu filho não, porque eu amo muito meu filho, não bato nele não, nunca bati no meu filho, nunca bati na minha filha. Louvado seja Deus. Então isso é uma prova que você não ama seus filhos. E enquanto você acha que não bate nos seus filhos porque você ama eles, depois alguém na rua vai bater neles, a polícia vai bater neles, e pode até eles baterem em você. Porque o pai é o cabeça da casa, da família. É a autoridade máxima. Então, meus queridos, que Deus abençoe a todos vocês. Que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Louvado seja Deus, se Deus nos permitir. Breve estarei trazendo nova mensagem para vocês, tá certo? Compartilhe essa mensagem, divulgue. Louvado seja Deus. E juntos estaremos fazendo a obra de Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.